Muitas formas de vida que morreram e perderam seus corpos tinham um senso de tempo embotado. Conteúdo patrocinado. Eles não tinham corações que batiam no ritmo nem pulmões que respiravam. Eles não tinham a necessidade física de comer ou dormir. Os espíritos que vagavam pelo mundo exterior podiam olhar para o céu para obter uma noção ampla do fluxo do tempo, mas os espíritos que permaneciam dentro de casa às vezes nem sabiam se os anos estavam passando. Foi por isso que Rodcourt instalou um relógio em seu próprio reino divino, para uso dos indivíduos reencarnados. Os Bravers e o grupo de Murakami Junpei que havia deixado os Bravers que haviam morrido em Origin, tiveram o prazo de 1 mês para decidir o que fariam após reencarnar em Origin. O relógio era para garantir que eles cumprissem o limite de tempo. Recentemente Rodcourt estava um pouco mais livre para lidar com os problemas no sistema de círculos de transmigração que surgiam da quebra de almas. Eu recuperei os instintos que eu tinha quando o rei demônio Guduranis estava correndo desenfreado em Lambda mais de 100.000 anos atrás. Agora a Rodcourt estava apenas um pouco mais ocupada do que o normal para lidar com os problemas causados por uma ou duas almas quebradas. Ele foi forçado a dedicar todos os seus esforços a isso quando o Raymond Paris, Rick Paris e uma dúzia de outros membros do Rebor Sauron do Charme que estiveram envolvidos no incidente do assassinato em série de Scylla tiveram suas almas quebradas de uma vez. Em vez de pensar em usar as almas no sistema de círculo de transmigração de vida para o meu próprio sistema, devo começar a trabalhar em uma atualização de versão do meu sistema para que ele possa lidar efetivamente com almas quebradas? Rodcourt se perguntou. Mas considerando que planejava resolver o problema apagando Vandaliel, o único capaz de quebrar almas, hesitou em iniciar tal tarefa. Era improvável que outro ser capaz de destruir almas como o rei demônio Guduranis começasse uma invasão de outro mundo de qualquer maneira. E se Vandaliel fizesse algo imprudente como destruir dezenas ou mesmo centenas de milhares de almas em um curto período de tempo, nenhuma atualização de versão que Rodcourt pudesse implementar em seu sistema seria capaz de lidar com isso. A única coisa que ele seria capaz de fazer em tal situação era desconectar a parte do sistema que gerenciava a reencarnação em Lambda e em vários outros mundos para evitar que todo o sistema entrasse em colapso. Isso era algo que nem o rei demônio Guduranis havia feito, provavelmente porque não estava claro o que aconteceria em Lambda após a destruição do sistema de Rodcourt, mas não havia garantia de que Vandaliel não o faria. Então, não é melhor fazê-lo para que você possa separar apenas a parte Lambda do sistema? Aran sugeriu, depois de ouvir o monólogo de Rodcourt. Isso seria difícil, respondeu Rodcourt. Meu círculo de sistema de reencarnação nunca foi completamente dividido por mundo para começar. Normalmente as almas reencarnam em um único mundo, mas o sistema foi projetado para que um mundo possa emprestar almas de outros mundos para lidar com circunstâncias inesperadas. Foi uma configuração para que se o mundo experimentasse um crescimento explosivo na população e não tivesse almas, poderia emprestar almas que aguardavam reencarnação nos mundos B e C. E devido a esta configuração, os mundos A, B e C não puderam ser separados individualmente do sistema. Entendo. Aran pensou enquanto dava um suspiro. Então, neste caso, esses múltiplos mundos são Terra, Origem e Lambda? Rodcourt reencarnou Aran e os outros da Terra, que estava perto de Lambda no sistema, na Origem, que também estava perto de Lambda. Agora ele estava tentando reencarná-los em Lambda, que ficava perto da Origem. Ao mesmo tempo, Aran entendeu que se a situação exigisse, Rodcourt seria forçado a abandonar Lambda, e a Terra e a Origem junto com ela. Como gerente do sistema, Rodcourt provavelmente tinha a mentalidade certa, mas, precisamente. No entanto, não é que eu deseje descartar esses mundos, incluindo Lambda. É por isso que reencarnei vocês da Terra e quero que entendam que também é por isso que estou pedindo que apaguem Vandaliel, disse Rodcourt. Não, o último não é por um motivo diferente? Eu entendo que ele é perigoso, mas não é como se ele precisasse quebrar almas para sobreviver, então ele não pararia de fazer isso se você pedisse? Aran disse, seu rosto rígido. Ele não achava necessário tentar persistentemente matar Vandaliel, mas parecia que Rodcourt tinha uma opinião diferente. Se houvesse uma arma biológica altamente inteligente e perigosa com livre-arbítrio solta no mundo de origem que não pudesse ser controlada pela humanidade, o que você acha que os líderes da humanidade escolheriam fazer? Perguntou Rodcourt. Sabendo a resposta para essa pergunta sem nem mesmo usar cálculo,
Aram parecia abatido. Em vez de acreditar na possibilidade de que isso não prejudique a humanidade, seria mais seguro apagá-lo e reduzir a zero a chance de a humanidade ser prejudicada. Sim, eu entendo, disse ele, e então se afastou da Harcourt. Harcourt finalmente percebeu que tinha o hábito de falar sozinho inconscientemente, pois passava a maior parte do tempo sozinho. Agora que ele havia criado espíritos familiares, mesmo que fossem apenas temporários, ele precisava ser mais cuidadoso a partir de agora. Kami-sama, posso ter uma palavra? A próxima pessoa a chamar Harcourt foi a marionete Inui Hajime. Ele veio sozinho, sem trazer nenhum de seus companheiros, não que estivesse claro se ele tinha algum companheiro entre os indivíduos reencarnados. Seu rosto estava pálido, seus olhos vagavam e suas mãos e joelhos tremiam. Estou surpreso que ele possa expressar suas emoções a esse ponto, apesar de ser uma mera alma, pensou Harcourt. Até ele, que pouco pensava na mente humana, ficou impressionado. Parecia que os pensamentos de Hajime estavam em desordem. Assim, Harcourt falou com ele em tom gentil. Você chegou a uma decisão? Isso não parecia ser eficaz, no entanto. Isso mesmo. Sobre essa decisão. É possível eu reencarnar em algum lugar como um bebê com minhas memórias e personalidade apagadas? Se possível, sem minha fortuna e poderes. Hajime gritou. Apesar de ser capaz de ler os pensamentos de Hajime, Harcourt caiu em um silêncio surpreso com esse pedido inesperado. Eu pensei que os humanos eram criaturas que nem hesitam em matar os outros para proteger o poder, os direitos e as fortunas que ganharam, mas... Para Harcourt, que tinha esses pensamentos sobre a humanidade, o pedido de Inui Hajime foi inesperado. Ao contrário da Terra e da origem, o valor da vida era pequeno em Lambda. Excluindo os nascidos como membros da realeza ou nobres, os habitantes do mundo tiveram suas vidas e pertences roubados em frequentes guerras, e isso era considerado normal. Não se pode dizer que as regiões onde isso era verdade não existiam na Terra ou na origem, mas isso se aplicava a todo o mundo de Lambda. Reencarnar em tal mundo sem uma habilidade de trapaça, ou as memórias e conhecimentos que ele adquiriu até agora, começando de novo como um bebê, foi. Você está ciente dos perigos? Perguntou Harcourt. Claro. Eu nem me importo de morrer logo depois de nascer. A mente de Inui Hajime foi quebrada em uma extensão maior do que Harcourt ou qualquer um ao seu redor havia imaginado. Se ele reencarnasse como estava agora, era provável que fosse morto por Vandaliel, o grupo de Murakami ou os habitantes de Lambda. Ele havia sido levado a um canto. Isso foi o que ele se fez acreditar. Mesmo que ele se tornasse um assassino para matar Vandaliel, Vandaliel com certeza já teria recebido informações sobre ele da 8ª orientação. Sendo esse o caso, ele seria morto como Kaido Kanata havia sido. Ele não podia usar marionete para manipular golems e fantasmas que não tinham nervos. E se o próprio Vandaliel usou a experiência fora do corpo para se separar de seu corpo físico, ele também não poderia manipulá-lo. E depois de derrotado, mesmo que implorasse por sua vida, não poderia esperar nenhuma compaixão de Vandaliel. Se ele não se tornasse um assassino, o grupo de Murakami Junpei o mataria para silenciá-lo. Mesmo que Vandaliel tivesse informações da 8ª orientação, era possível que a 8ª orientação tivesse reencarnado de forma imperfeita. E considerando o risco de Hajime deixar escapar para os nativos de Lambda que eles eram indivíduos reencarnados, ele não poderia ser deixado vivo. Ele não podia contar com os outros indivíduos reencarnados para salvá-lo. Hajime não os matou diretamente, mas não havia como mudar o fato de que ele havia traído os Bravers. Mesmo que ele fosse morto por Murakami, eles apenas considerariam isso uma discórdia interna. Claro, ser morto não seria no sentido literal da palavra. O grupo de Murakami sabia que a alma de Hajime simplesmente retornaria a Harcourt se ele fosse morto. Eles certamente escolheriam uma maneira de quase matá-lo, como destruir uma parte não vital de seu cérebro, deixando-o vivo, mas incapaz de falar. Hajime não tinha certeza se ele estaria são quando morresse e sua alma retornasse a este lugar se eles fizessem algo assim com ele. E se ele fosse morto por Vandaliel, quase certamente teria sua alma destruída graças ao tolo Kaido Kanata. Agora que Hajime havia se tornado um espírito, ele podia imaginar a dor intensa, a sensação de perda e desespero que sentiria se isso acontecesse com ele. É por isso que acho que seria mais fácil se eu simplesmente desaparecesse.
Se eu fosse apenas um bebê sem memórias ou personalidade, ninguém pensaria em sair de seu caminho para tentar me encontrar e me matar, certo? Hajime disse. Essa foi a conclusão a que ele chegou. Ele perderia seu poder, teria suas memórias e personalidade apagadas e começaria de novo. Como se tratava de uma reencarnação comum, ele sabia que seria o fim da pessoa conhecida como Inui Hajime. No entanto, era isso que ele queria. Tendo visto a essência do que Inui Hajime estava pensando, Harcourt percebeu um erro que havia cometido. Eu deveria ter considerado as circunstâncias e o estresse associados à reencarnação repetida de indivíduos em um grupo com suas memórias e personalidades intactas. Os humanos normalmente nasciam de novo, mas no caso desses indivíduos reencarnados, eles recuperariam as memórias e personalidades de suas vidas anteriores quando tivessem cerca de 5 ou 6 anos de idade. Em outras palavras, suas naturezas tomariam forma naquele momento. Isso tornou difícil para eles, mesmo que decidissem que queriam trabalhar duro depois de renascer em suas novas vidas. Não precisava ser dito que era difícil mudar as experiências passadas e a natureza humana que já havia sido estabelecida. E o que aconteceria se eles reencarnassem ao lado daqueles que os conheceram em suas vidas anteriores? Começar de novo ficou ainda mais difícil. E eles até retiveram suas memórias de suas mortes, então aqueles que foram traídos por aqueles que pensavam ser seus aliados, como Inui Hajime, carregariam seus traumas para suas próximas vidas. Parecia que Kaido Kanata não havia pensado muito sobre isso, simplesmente pensando que ele reencarnaria mais uma vez se morresse novamente. No entanto, isso porque Kanata era um caso anormal, a reação de Inui Hajime foi mais normal. A natureza humana, as relações com os outros indivíduos reencarnados, o medo da morte. Foi um erro de Harcourt ter levado tudo isso muito levianamente. Conteúdo patrocinado. Suponho que foi um erro tê-los reencarnado na origem para ganhar conhecimento, habilidades e experiência, pensou Harcourt, mas ele não era capaz de reverter o tempo. No momento, responder ao pedido de Inui Hajime veio primeiro. Nesse ritmo, ele seria inútil como assassino para matar Vandaliel e inútil para trazer o conhecimento e as habilidades de seus mundos anteriores para Lambda para seu desenvolvimento. Infelizmente não posso fazer isso, disse Harcourt. Se ele atendesse ao pedido de Hajime, desperdiçaria o esforço que ele gastou para conceder a ele uma habilidade semelhante a uma trapaça e o tempo que ele passou na origem. Mesmo que ele não passasse de um peão de sacrifício, Harcourt queria que ele desempenhasse esse papel até o fim, antes de desaparecer. Por quê? Hajime exigiu. Porque eu não posso fazer isso. Embora esses fossem os pensamentos de Harcourt, ele honestamente não podia expressá-los em voz alta. Se o plano para o desenvolvimento do Lambda estava indo bem, então não teria sido um problema para Inui Hajime, um único indivíduo, desistir. Mas a situação atual era de crise. Cada recurso utilizável precisava ser utilizado até o seu limite. Então, o que diabos devo fazer? Hajime murmurou. Nesse ritmo, era provável que Hajime escolhesse se matar depois de reencarnar, então Harcourt decidiu dar-lhe um pouco de força. Vou configurar sua habilidade de marionete para ativar-se automaticamente e acabar com sua vida no caso de você ser colocado no estado vegetal meio morto que você teme e não deseja se recuperar desse estado. Isso será suficiente? Perguntou Harcourt. Embora tal coisa fosse impossível para Harcourt realizar em Vandaliel, já que ele não havia recebido nenhuma habilidade semelhante à trapaça, era possível para ele realizar ajustes como este em Inui Hajime e nos outros indivíduos reencarnados. Então, bem, mais ou menos, Inui Hajime parecia cabisbaixo com o quão pequeno era o apoio de Harcourt. Deixe-me pensar um pouco mais sobre isso, disse ele enquanto se afastava. Se ele voltar, é quando eu decidirei como usá-lo, ou se devo devolvê-lo ao círculo de transmigração se ele não servir para nada, pensou Harcourt. Outro indivíduo reencarnado se aproximou. Era o Tendou Tatsuya da Clarividência. Eu tenho uma proposta. Eu quero que você me deixe coletar informações, ele disse. O que você quer dizer com coletar informações? Harcourt perguntou. A partir deste local do reino divino, é possível ver os mundos cujos círculos de transmigração você controla. Não é verdade? Isso está correto, mas não acho que haja qualquer significado em contemplar os mundos. Era possível contemplar os mundos do reino divino de Harcourt.
No entanto, a precisão da imagem seria como olhar para a Terra do espaço sideral a uma distância que a fazia parecer do tamanho de um punho cerrado. Seria possível ver as formas e localizações dos continentes, bem como fenômenos maiores que os próprios continentes. No entanto, as ilhas seriam difíceis de ver. Ver a atividade dos humanos seria impossível. Não me importo se você deseja ter uma ideia ampla da geografia de Lambda, mas Rodcourt murmurou, exibindo uma imagem de Lambda na frente de Tendou. O mundo de Lambda podia ser visto claramente nesta imagem esférica que tinha aproximadamente o tamanho da cabeça de um bebê. Poderia até ser considerado um privilégio especial para um mortal ver a forma do mundo que ainda era desconhecida das pessoas que viviam nele. Aliás, a razão pela qual Rodcourt só podia ver o mundo a essa distância era porque ele não era um deus reconhecido em Lambda. Se ele fosse um deus adorado por muitas pessoas como Alda, o deus da lei e do destino, ele seria capaz de ver as áreas onde um grande número de seus seguidores viviam com mais detalhes. Mas para Rodcourt, cuja existência não era conhecida por ninguém em Lambda, esse era o limite. Pelo menos era para ser esse o caso, mas por algum motivo, havia uma parte do mundo de Lambda que era um pouco mais fácil de ver. É apenas minha imaginação? Esta é a área sul do continente Bangaia, a nação governada por Vandaliel. Eu vejo Vandaliel como indivíduo reencarnado, sabe da minha existência. É por isso? Mas este é um assunto que não tem nada a ver com Mana. É uma questão de quantas pessoas me reconhecem. Uma única pessoa pode ter tanta influência? Embora fosse visível, era apenas um pouco melhor do que as outras regiões. Não bastava ser útil. Assim como Rodcourt decidiu que era apenas sua imaginação, Tendou sorriu, olhando atentamente para o mundo de Lambda. Tudo bem, isso vai funcionar. Ele disse. Kami-sama, por favor, faça isso para que eu possa usar a clarividência. Com isso, quero ver o interior da Cordilheira Bondar, a nação que a Mamiya construiu. A habilidade de clarividência que Tendou Tatsuya recebeu de Rodcourt era uma coleção de múltiplas habilidades relacionadas à visão. Entre eles estava uma habilidade chamada visão telescópica. No entanto, essa habilidade por si só não era uma habilidade particularmente incrível. Já que um par de binóculos ou um telescópio eram suficientes, ele realmente não tentou melhorá-los. Ele só poderia ampliar sua visão algumas vezes. Mesmo assim, ele provavelmente seria capaz de ver a geografia de Talochein e sua cidade, bem como a forma das paredes do castelo. Só isso seria uma informação que Asagi e seus outros companheiros poderiam usar para tomar decisões. Ou então Tendou pensou. Entendo, Rodcourt murmurou, pensando em uma maneira de usar Tendou para coletar informações. Agora que você se tornou apenas uma alma feita de espírito, não existem limitações físicas para você. O problema é humana, mas posso simplesmente emprestar um pouco e será suficiente. Muito bem, Tendou Tatsuya. Vamos tentar ver o atual Vandaliel, usando seu poder. A clarividência de Tendou era originalmente algo que Rodcourt havia criado processando seu próprio poder divino, mas o poder divino pré-processado não poderia ser usado por ninguém além de seu dono. O próprio Rodcourt não era nada mais do que energia. E porque havia restrições associadas a ser um deus, havia muitas coisas que eram impossíveis para ele fazer. No entanto, ao processar seu poder divino para que um humano pudesse usá-lo, os humanos poderiam usar esse poder para fazer coisas sem as restrições de ser um deus. Eu vejo. Afinal, os humanos são úteis, pensou Rodcourt. Agora então, farei com que todos possam ver o que você pode ver, disse Rodcourt. Você pode fazer algo assim? É possível. Para o bem ou para o mal, vocês estão atualmente em um estado em que estão livres das limitações dos corpos físicos. Na verdade, os indivíduos reencarnados não tinham membros, olhos ou nariz. O compartilhamento de informações foi simples com a ajuda da Rodcourt. E então Rodcourt reuniu todos os indivíduos reencarnados, assim como Aran e Izumi, seus espíritos familiares. E então ele explicou o princípio de usar a clarividência de Tendou para coletar informações sobre Vandaliel. Ninguém se opôs. Não importa qual das opções apresentadas por Rodcourt eles escolheriam, não importa o que eles fariam uma vez reencarnados na origem, obter informações sobre Vandaliel não poderia causar nenhum dano. Mesmo do ponto de vista de Aran e Izumi, as informações sobre Vandaliel e Talochein eram tão limitadas que eles estavam desesperados para saber mais sobre eles. E este era um reino divino. Era um espaço isolado do Lambda.
Mesmo que eles usassem a clarividência para olhar para Vandaliel, o próprio Vandaliel nunca notaria. E mesmo no evento quase impossível que ele fizesse, ele não seria capaz de fazer nada a respeito. Isso está realmente bem? Foram vocês que disseram que há muitas coisas que não sabemos sobre os poderes dele. Inui Hajime gritou, aparentemente ainda inquieto e buscando segurança. De fato, era impossível para Rodcourt ver o status de Vandaliel, pois Vandaliel não era um de seus seguidores. A única informação que tinha sobre Vandaliel era o que outros tinham visto e ouvido dele. Por isso Rodcourt só podia adivinhar quando se tratava de coisas que as pessoas que viram Vandaliel não sabiam ou não entendiam. Está tudo bem, disse Rodcourt em uma atitude que era como se essa fosse a única resposta natural. Izumi e Aran também tranquilizaram Hajime. Entendo sua dúvida, mas é exatamente como esse cara diz. Este lugar não está conectado ao Lambda, então não importa quais feitiços de atributo de morte ele use, ele não pode fazer nada conosco, disse Aran. Mesmo com 1 bilhão de mana, mesmo com os fragmentos do Rei Demônio, ele não pode nos alcançar aqui. E ele nem vai nos notar para começar, acrescentou Izumi. Então eu acho que está tudo bem, Inui Hajime disse. Tendou imediatamente começou a ativar sua clarividência. Isso é incrível. A sensação de ser abastecido com uma quantidade inesgotável de mana. A imagem que Tendou viu foi compartilhada com todos os indivíduos reencarnados e os espíritos familiares através de Rodcourt. A princípio, era como uma imagem do planeta Terra tirada por um satélite, mas rapidamente aumentou o zoom, permitindo que eles vissem a superfície do solo. O que viram surpreendeu os reencarnados e até mesmo Izumi e Aran, que já haviam investigado Vandaliel até certo ponto. Isto é incrível. Há mais paredes do que da última vez que vimos. E quantas paredes ele tem que construir antes de ficar satisfeito? E são essas catapultas? E há bestas nas frestas das paredes? O que são essas? Eles são todos mortos-vivos. Espere, a parede externa não é apenas uma parede. A coisa toda é um golem. E os padrões e decorações nos prédios e paredes também são golems. São para vigilância? Não, não são apenas golems. O que são aquelas coisas voadoras? Crânios transparentes, e aqueles zumbis pteranodonte abaixo deles? A aparência majestosa de Taloshen em vista do céu. Não, talvez fosse melhor descrita como bizarra. Seu sistema de defesa parecia terrivelmente estranho aos olhos dos indivíduos reencarnados. Incluindo o golem em forma de parede, havia 8 paredes altas e pesadas. Um número de bestas amaldiçoadas que seria tolice tentar contar. Várias catapultas. E a rede de vigilância e redes antiaéreas espalhadas pela cidade. Todas essas coisas são ridículas, murmurou Murakami. Isso é algum tipo de modelo criado por um amador em cerco e táticas militares sem pensar nos custos de manutenção? Conteúdo patrocinado. Mas Murakami-sensei, esse absurdo ridículo, nada disso é apenas um modelo, não é? Disse Kanako. Já ouvi falar, mas, vendo tudo isso, estou sem palavras. Como disse Murakami Junpei, Vandaliel era quase completamente ignorante quando se tratava de cerco e táticas militares. Se ele tivesse um pouco mais de conhecimento, poderia ter usado os castelos do Japão como referência e encontrado formas melhores para as paredes. Mas sendo ignorante, ele simplesmente construiu as paredes para serem altas, grossas e numerosas. Ele aumentou o número de bestas, montou fileiras e mais fileiras de catapultas e criou golems, lêmures e zumbis pterossauros para a vigilância. Normalmente, o método de defesa tão ineficiente seria impossível de se tornar realidade. Mas como a mana de Vandaliel estava na casa das centenas de milhões, ele possuía as habilidades de transmutação de golem e magia de atributo da morte. Ele até extraiu a pedra das masmorras, compensou os custos de construção com seu próprio mana e criou um sistema de defesa que quase não tinha custos de manutenção além de mais mana. Vou dar uma olhada dentro da cidade, disse Tendou, recuperando-se de sua surpresa enquanto olhava mais para dentro de Taloshein. Parecia que era meia-noite, mas as pessoas iam e vinham animadas. Vendo isso, os indivíduos reencarnados sentiram tanto choque quanto quando viram as paredes e o sistema de defesa. Monstros com forma humana, e esses são os goblins negros e anubises. Há até cabras com as metades inferiores do corpo de peixes nadando nos cursos de água. Os mortos-vivos estão conversando como pessoas. Eles não são humanos feitos especialmente ou algo assim são? Em Origin, os monstros eram criaturas que foram transformadas por mana.
Eram animais perigosos e, embora tivessem vários usos, como serem empalhados depois de mortos, não eram coisas que pudessem ser mantidas como animais de estimação. E mortos-vivos eram simplesmente cadáveres em movimento, tratados como monstros que precisavam ser eliminados. Essas feras perigosas trocavam palavras, usavam ferramentas e levavam vidas cultas. Parecia que havia uma disparidade entre as informações que os indivíduos reencarnados sabiam e o que eles realmente estavam vendo. Uma vez que reencarnamos naquele lado, não podemos exterminar monstros descuidadamente, disse Asagi. Ninguém poderia culpá-lo por dizer isso. No entanto, Ara negou essa opinião com um sorriso amargo no rosto. Não é como se todos os monstros fossem tão civilizados assim. Talochein é especial. Além disso, Ghouls e Scylla são pessoas naquele mundo, assim como elfos e anões. Alguém certamente morreria cedo em Lambda se fizesse o mal-entendido de que todos os monstros e mortos-vivos eram como cidadãos de Talochein. E também seria perigoso não reconhecer as raças de vida como Ghouls e Scylla como pessoas. Eles são pessoas? Deve haver um limite para o quão exótico você pode ser. Eles são praticamente monstros, exclamou Doug. Bom, tem muita gente que pensa assim, mas é assim que quase todos os inimigos de Vandaliel pensam. Não me culpe se você acabar se destacando e chamando a atenção como um dos inimigos de Vandaliel, disse Izumi. Doug estalou a língua e ficou em silêncio. O problema de Vandaliel era que mesmo que os reencarnados tentassem não se envolver pessoalmente com ele, era possível que a sociedade a que pertenciam os reencarnados fosse hostil a ele. Se seus pais em Lambda eram extremistas devotos de Alda ou supremos humanos que começaram a expulsar as raças de vida das cidades em que viviam, ou se sua nação declarava que vida era uma deusa do mal, o conflito com Vandaliel era muito provável. Se fosse apenas uma questão de envolvimento pessoal, não haveria necessidade de ter tanto medo dele. No entanto, ele era o líder de uma nação e até tinha mobilidade para pisar sem esforço fora de Talochein. E ele possuía o poder de massacrar os nobres e figuras importantes de qualquer nação, sentindo nada mais do que se tivesse exterminado alguns bandidos que atacavam pessoas comuns em becos. Ele tinha ficado louco. No mínimo, parecia assim para Izumi e os outros. No futuro, se ele passasse por uma nação e encontrasse membros das raças de vida e crentes de vida pelos quais ele sentisse pena, era possível que ele queimasse todos os outros na nação nos incêndios do desastre para resgatá-los. Mesmo que não pudesse salvá-los, não havia garantia de que não se envolveria. É por isso que eu quero que você faça o possível para não ficar do lado que se opõe a ele, mesmo que opte por não se envolver com ele, disse Izumi. Você não quer se machucar se envolvendo nisso, não é? Vou manter isso em mente, disse Tendou. E então Tendou exibiu as inúmeras facilidades de Talochein com sua clarividência. Os campos de treinamento onde Borcos estava murmurando palavras para Mikhail, a igreja da vida onde as estátuas de vários deuses estavam consagradas, as fábricas de Golem, o cassino, o teatro que estava em desenvolvimento. Ele não conseguia ver além da entrada dos edifícios para as casas de banho públicas, no entanto. Não há som? Quero saber o que eles estão dizendo, disse Akaki. Akaki, minha habilidade é clarividência, disse Tendou. Eu não tenho ouvidos ligados aos meus olhos. Eles estão falando algo próximo ao japonês, então faça o seu melhor com a leitura labial. TLN asterisco. O kanji para a palavra japonesa para clarividência é algo como olhos de longa distância. Há muitos deles que têm mandíbulas com formas realmente diferentes, no entanto. Embora isso fosse óbvio, a imagem nada mais era do que clarividência. Assim, não havia som algum. Havia alguns entre os indivíduos reencarnados que tinham conhecimento sobre leitura labial, mas nenhum deles podia ler as palavras dos machos Gol com cabeça de leão, os Orcuses, os Anubises ou os Seletons que não tinham carne em seus rostos. Apresse-se e mostre Vandaliel, o assunto principal em questão. Além disso, quero ver os membros da 8ª orientação e Gazer, que deveriam ter reencarnado aqui, disse Murakami. Murakami, minha clarividência não é uma habilidade que pode olhar imediatamente para uma pessoa designada, disse Tendou. Se eles não estiverem em algum lugar do castelo, desistiremos por hoje. Tendou dirigiu seu olhar para o último edifício restante, o Castelo Real, e exibiu o interior do castelo. Até o interior deste enorme castelo tinha defesas bizarras. Zumbis de dinossauros e esqueletos de dinossauros alinhados em fileiras, assim como titãs e fantasmas que pareciam estar lá como segurança.
Uma sala onde uma garota enorme que havia surgido na informação conhecida, dormindo em uma sala com zumbis bizarros. Legion estava dentro daquela sala, mas, embora não estivesse nas informações conhecidas, até mesmo Rodcourt olhou para ela, simplesmente pensando que ela era um novo morto-vivo que Vandaliel havia criado. O que é esse pedaço de carne? E não há bebês ou mulheres grávidas. Onde estão Valkyria e os outros? Murakami se perguntou. Espere, parece que há algumas pessoas em uma câmara subterrânea, disse Tendou. A imagem desceu um andar, exibindo a oficina subterrânea de Vandaliel. Vandaliel estava lá, mas também havia um par de lindas ghouls femininas, uma que parecia estar no meio da adolescência e a outra no final da adolescência. Um homem esguio com bigode em forma de guidão, e 2 titãs mortos-vivos com ele. A imagem exibia cabelos brancos, pele sem sangue, como cera de vela e olhos que pareciam os de um peixe morto, a descrição exata das informações conhecidas. Ei, ele está olhando para nós. Não, nossos olhos se encontraram por coincidência. Esse deveria ser o caso. Não, esse cara, ele não nos viu? Como esta situação confundiu os outros indivíduos reencarnados, assim como Aran e Izumi, havia uma pessoa com outra coisa em mente. Oi, Kami-sama-san. Fique quieto e me escute. Era a foice da morte Konoi Kyuji. Ele percebeu que Rodcourt podia ler sua mente e utilizou isso para chamar Rodcourt sem que os outros indivíduos reencarnados percebessem. Faça com que eu possa usar minha foice da morte. Além disso, me empreste sua mana, como você fez com Tendou. Se você fizer isso, poderei atacar Vandaliel unilateralmente daqui, certo? Lendo esses pensamentos, Rodcourt considerou a ideia de Kyuji e deu uma resposta imediata. Muito bem. Ele permitiu que Kyuji usasse o poder de Deficit como um espírito e o apoiou com mana como havia feito com Tendou. Se eu matá-lo, certifique-se de me dar muitas recompensas. E então, sem qualquer hesitação, Kyuji parou os movimentos do coração de Vandaliel e investiu com sua Deficit. Incapaz de respirar e sentindo uma dor no coração, Vandaliel instintivamente percebeu que estava sendo atacado. E antes de pensar em qualquer coisa em detalhes, ele disparou Death Bullets em direção ao buraco próximo ao teto através do qual Rodcourt e os indivíduos reencarnados eram visíveis. Conteúdo patrocinado. Vansama? Santo Filho, qual é o problema? Vandaliel podia ouvir as vozes surpresas de Tareia e Nuasa, mas não tinha como responder. As Death Bullets que ele havia disparado usando o chão Revocation como de costume passaram direto pela imagem acima dele, atingindo o teto e desaparecendo. Os indivíduos reencarnados na imagem pareciam surpresos, mas pareciam não ter sido afetados. Em seguida, ele ativou os chifres do Rei Demônio e produziu um único chifre e o disparou usando telecinese. Algo está atacando. Zadiriz gritou. Ao mesmo tempo, o chifre do Rei Demônio, como os Death Bullets, atravessou a imagem e se chocou contra o teto. Que tipo de ataque é esse? De onde? Gritou Luciliano. Maldito! Covardes, nem mesmo se revelando. Nuasa xingou. Em seguida, Vandaliel colocou uma barreira de absorção mágica entre ele e a imagem, e até transformou o chão em um golem para criar alguma cobertura. Mas não houve efeito. Entre os indivíduos reencarnados, havia um que se parecia com o Tendou Tatsuya da clarividência na descrição de Legion, que estava claramente perturbado. Ele se curvando para trás e enrijecendo de forma não natural foi de fato uma mudança, mas não foi algo que mudou a situação para melhor. Vandaliel não conseguia respirar e seu batimento cardíaco havia parado. Ele ainda permaneceu consciente devido à ativação da habilidade ultrapassar limites, mas, sem outra escolha, Vandaliel usou a experiência fora do corpo para deixar seu corpo. Eu não conseguia respirar. Bem, eu ainda não posso, ele disse. Com isso, ele não perderia a consciência por falta de oxigênio no cérebro. Como seu espírito agora estava pensando em vez de seu cérebro, o consumo de oxigênio de seu cérebro também diminuiria. Rapaz, o que está acontecendo? Zadiriz chorou. Um ataque de um reino divino, respondeu Vandaliel. É provável que seja a habilidade de Deficit, então meu coração e pulmões pararam. O que? É aquele deus da reencarnação? Datara exclamou, amaldiçoando Rodcourt. Não podemos atacar de volta? Zadiriz estava segurando seu cajado, parecendo frustrada. Vandaliel agora entendia que só ele podia ver aquela imagem.
Em seguida, ele instintivamente percebeu que não havia realmente um buraco aberto no espaço acima dele. Ele estava simplesmente sendo visto e não havia conexão física. Era provável que a habilidade de clarividência tivesse sido refletida pela habilidade do abismo, permitindo que Vandaliel olhasse de volta para os indivíduos reencarnados. Foi por isso que nenhum feitiço, incluindo o Death Bullets que Vandaliel disparou, nem os fragmentos do Rei Demônio, atingiriam seus inimigos. Como a clarividência podia ver através dos objetos, criar cobertura também não fazia sentido. Normalmente Vandaliel ficaria bastante pressionado por essas circunstâncias. Seus batimentos cardíacos e respiração foram interrompidos, e ele também não podia fugir. Quanto a Zadiris e os outros, eles nem conseguiam ver o inimigo. Vandaliel estava prestes a mandá-los correr, mas logo percebeu que não adiantava. Enquanto a clarividência estivesse entre o inimigo poderia encontrá-los, não importa para onde corressem. Eu tentei contra-atacar, mas parece que não é muito eficaz, disse Vandaliel. Um dos indivíduos reencarnados, o Deficit, Konoiki-Uji, parecia estar sofrendo um pouco, mas isso era tudo. Acho que refletir o dano da parada cardiorrespiratória com AIS não tem muito efeito em alguém sem corpo físico, disse Vandaliel. Mestre, lamento dizer isso enquanto você parece ter se acalmado, mas seu corpo parece estar em péssimo estado. Luciliano o avisou. A cor dos seus lábios está um pouco mais pálida do que o normal. Tareia exclamou. Parecia que provavelmente era melhor para Vandaliel fazer algo sobre seu corpo. Bem, então, antes de tudo, vou ativar o sangue do Rei Demônio. No reino divino de Rodcourt, os indivíduos reencarnados perderam a presença de espírito. Seu desgraçado! Você está tentando passar na nossa frente? Murakami gritou em frustração. Ei! Posso usar a foice da morte desde que consiga ver o rosto do alvo. Foi uma vitória fácil com a permissão e cooperação do deus. Kyuji disse, seu rosto contorcendo-se horrivelmente com uma expressão de triunfo. Oi, pare! Que diabos você está pensando? Percebendo que Kyuji estava tentando matar Vandaliel, Asaji e Akaki tentaram agarrá-lo e detê-lo, mas não conseguiram tocá-lo. Espíritos não podem se tocar? Eles podem, mas apenas quando não têm hostilidade um pelo outro. Ou pelo menos é assim que funciona no meu reino divino, disse Rodcourt. Eu ajustei as coisas para que vocês não possam lutar entre si e se tornem menos numerosos. Oi, Kami-sama. Faça-o parar, agora mesmo. Asaji gritou, percebendo que não poderia parar o próprio Kyuji. Sou eu quem está pedindo para você matar Vandaliel. Por que você acha que eu pararia? Rodcourt disse, nem mesmo olhando para Asaji. Isso era natural. Rodcourt desejou a morte de Vandaliel. Ele não tinha intenção de ser exigente com os métodos usados para conseguir isso. Merda! Aran e Izumi, vocês parem ele. Já que vocês são espíritos familiares, vocês devem ser capazes de parar Konoe. Indou disse, virando-se para olhar para Aran e Izumi. Mas seus rostos estavam distorcidos com expressões desagradáveis. Quero detê-lo, mas não posso, disse Izumi. No momento Konoe está usando o mana de Rodcourt. Em outras palavras, ele é a ferramenta da Rodcourt agora. E embora nós, espíritos familiares, possamos reclamar das ações de nosso chefe, não podemos interferir. Droga, não pensei que existisse um método tão sujo. Aran amaldiçoou. Enquanto os dois lamentavam a situação atual, o Vandaliel da imagem começou a atacar. Kyuji deu um grito tenso, mas os feitiços de Vandaliel e o chifre do Demon King desapareceram, não saindo pela imagem. De maldito ele nos ameaçando assim. Kyuji amaldiçoou. Ei, ele não está completamente ciente de nós? Nós não estamos envolvidos, você sabe. Quer, não importa. Quer ele nos note ou não, eu vou matá-lo. Agora mesmo. Oi, Tendo, não pare a clarividência. Vou compartilhar minhas recompensas com você. Tendo, pare, agora mesmo, gritou Kouya. Tendo estava recebendo instruções completamente opostas, mas não conseguia responder. Rodcourt estava derramando sua mana à força nele, impossibilitando o fechamento da clarividência. De jeito nenhum, não há nada que possamos fazer, Kouya murmurou. Oi, acalme-se, disse Murakami, que parecia ter se acalmado completamente, embora parecesse um pouco frustrado. Não é realmente uma coisa tão ruim. Estamos apenas matando-o sem que nenhum de nós morra. Não é como se vocês pensassem nele como um santo virtuoso também, certo? E Izumi, Aran, você só quer que não o ataquemos porque você não quer que Asaji e os outros lutem contra ele e morram.
Não é como se você realmente quisesse salvá-lo. Então, não é bom deixar que Uji matá-lo agora, se ele puder? E isso é. As palavras de Murakami pareciam ter atingido o alvo. Izumi e Aran sentiram simpatia por Vandaliel, que já foi a Mamiya Hiroto. No entanto, eles priorizaram seus companheiros, o planeta Terra que havia sido seu lar e o mundo de origem que havia sido seu segundo lar. Se o sacrifício de Vandaliel, um indivíduo, pudesse remover o perigo para todos aqueles, era algo que precisava ser interrompido? Ele é mais persistente do que eu pensava. Droga, apenas se apresse e morra. Seu batimento cardíaco e sua respiração pararam. Você não tem escolha a não ser morrer, não importa o que faça. Gritou Kyuji. Ele estava ignorando Asagi e Akaki, que pararam de se mover, assim como Izumi e Aran, e usando sua Deficit com todas as suas forças. Por alguma razão, sentiu uma dor no peito, mas como Vandaliel parecia ser mais tenaz do que esperava, não podia deixar seu poder vacilar. Ele ficou impaciente enquanto observava Vandaliel, que havia adiado a morte de seu corpo físico usando a experiência fora do corpo e aparentemente estava se dando ao trabalho de explicar a situação a seus companheiros. Conteúdo patrocinado. Todas as vezes que Kyuji usou o Deficit anteriormente, nunca levou mais de 1 minuto para seu alvo perder a consciência. Já que ele atualmente não tinha outras formas de atacar, Kyuji ficou impaciente, a ponto de não dar atenção a Rodcourt, que o observava em silêncio, e a Vandaliel. No entanto, nesse ritmo, ele seria capaz de matar Vandaliel. Era para ser esse o caso, mas de repente sangue negro jorrou de Vandaliel. O que é isso? Incapaz de suportar a dor, ele se matou. Não. Ele mesmo está movendo o sangue para substituir a função de seu coração? Tendo ativado o sangue do Rei Demônio, Vandaliel devolveu o sangue que havia jorrado de seu corpo de volta ao seu corpo através de uma ferida que ele havia aberto em outro lugar, circulando o sangue dentro de seu corpo. Essa é uma contramedida na qual pensei quando ouvi pela primeira vez sobre a Deficit, mas pensar que a usaria tão cedo, disse ele. Deficit simplesmente parou o movimento de seu coração e pulmões. Os órgãos não foram fisicamente esmagados, nem seus vasos sanguíneos foram bloqueados. Assim, não havia problema na circulação do sangue se o próprio sangue se movesse. Ele não conseguia controlar seu sangue perfeitamente, então ele estava causando excesso de pressão contra seus vasos sanguíneos e fazendo seus capilares gritarem. O sangue escorria de seus olhos, ouvidos e membranas mucosas, mas era muito melhor do que morrer, embora ele se sentisse mal por mostrar isso a Zadiriz e aos outros. A seguir vinha sua respiração, mas ele também tinha uma solução para isso. Havia lingotes na oficina para criar Death Iron. Vandaliel usou Golem Transmutation para produzir 2 tubos finos a partir deles. Ele usou telequinesis para mover os canos e criar 2 buracos de profundidade apropriada em seu próprio peito. Garoto? Vansama? Está tudo bem. Estou apenas abrindo buracos em meus pulmões para criar uma entrada de ar para que eu possa respirar. Houve um som abafado e sangue escorria das feridas. Ser perfurado entre as costelas causou uma dor aguda e considerável. Em seguida, Vandaliel criou um golem do ferro restante e outros metais para atuar como uma bomba que fazia o ar circular dentro de seus pulmões. Com isso, ele poderia manter a vida mesmo que a Deficit tivesse parado seu coração e pulmões. Agora o problema era que ele poderia manter a vida, mas ainda não conseguia pensar em uma maneira de contra-atacar. E agora? Como Konoe Kyuji estava usando a mana de Rodcourt em vez da sua, Vandaliel teve a sensação de que uma guerra de desgaste não tinha sentido. Quando esse pensamento lhe ocorreu, Zadiriz de repente colocou os canos de ferro em sua boca. Eu só preciso enviar ar para dentro de você, certo? Deixe comigo, disse ela, e então começou a respirar ar cuidadosamente nos canos. Por favor, espere, eu vou fazer um golem. O que você fará se cometer um erro com a força do golem e seus pulmões se romperem? Tareia exclamou. Não posso negar que existe esse risco, mas pensei que seria melhor do que não fazer nada e morrer, disse Vandaliel, evitando contato visual. A verdade é que ele nunca havia testado fazer um golem de respiração artificial, então havia sim o risco de ele errar na pressão e causar a ruptura dos pulmões. No entanto, havia uma razão pela qual Vandaliel não queria pedir-lhes para fazer isso. Dentro da imagem do reino divino que Vandaliel podia ver, a foice da morte, Konoe Kyuji estava gritando sobre algo. Seus olhos estavam fixos em Zadiriz. Vandaliel sentiu uma reação arrepiante de Danger Sense. Def. Ugu? Ah!
Eca! Zadiris, Tareia e Luciliano cambalearam, apertando o peito. O que é isso? Até nossos pulmões pararam. Disse Nuasa. Isso não é bom. O inimigo está tentando parar todos os nossos pulmões para que o Santo Filho não possa respirar. Nós mortos-vivos não vamos morrer, mas Joushan e os outros estão em perigo, gritou Datara. Parecia que Konoe-Kyuji havia decidido simplesmente matar Vandaliel e não tinha intenção de desistir. Foi por isso que ele pretendia matar aqueles que não eram Vandaliel também. Então você usará qualquer método disponível, murmurou Vandaliel. Enquanto Zadiris, Tareia e Luciliano sofriam, suando frio, Vandaliel estendeu sua forma espiritual para eles e se fundiu com eles. Bem, então usarei qualquer método disponível também. Antes mesmo de Vandaliel terminar de falar, o rosto de Konoe-Kyuji, que estava contorcido com intenção assassina, desmoronou. Espalhou-se em pedaços muito pequenos, desaparecendo como partículas de luz. Os outros indivíduos reencarnados pararam de se mover e então a imagem deles desapareceu. Parece que ao me fundir com Zadiris e todos os outros, consegui refletir o dano para todos com a habilidade do abismo e superar o limite do inimigo, disse Vandaliel. Calha. Eu pensei que iria morrer, disse Tareia. Mestre, acabou por agora? Se for, então por favor me fale sobre o reino divino, me diga como era. Luciliano engasgou. Você deveria descansar um pouco. E por favor, espere até que o Santo Filho se recupere. Luciliano foi derrubado pelas juntas impiedosas de Datara e Nuasa. Vandaliel observava-os com um aceno de cabeça satisfeito enquanto estimulava a recuperação de seu corpo, que tinha 2 buracos nos pulmões e sangue saindo das mucosas do rosto. Com isso ele destruiu um de seus inimigos. Ele também tinha visto o resto dos indivíduos reencarnados. Eles ainda não haviam reencarnado, e a maioria deles eram inimigos. Vandaliel não tinha certeza sobre a evidência, tendou Tatsuya. Ele apareceu como se seu livre-arbítrio tivesse sido roubado dele. Era perigoso, mas Vandaliel guardou o julgamento por enquanto. Na próxima vez que algo acontecesse, ele seria o alvo prioritário para matar. O oráculo, Indokoya, estava dizendo algo, mas Vandaliel não sabia o que ele estava dizendo, então Vandaliel reservou o julgamento. Ele tinha visto Minami Asagi e mais um, provavelmente o Ifrit, Akaki, tentando parar Deficit. Mas como eles pararam no meio, o julgamento foi reservado para eles também. Alguns não fizeram um movimento desde o início, e alguns balançaram a cabeça o tempo todo enquanto faziam X com os braços, então eles estão tentando ser meus aliados? Bem, nesse caso, vou vê-los um pouco favoravelmente, pois reservo o julgamento, decidiu Vandaliel. De repente, ele percebeu algo. Pensando bem, Vandaliel tossiu o restante sangue de seus pulmões, que não tinham um gosto particularmente amargo para ele, e tanto o sangue quanto sua recém-percebida verdade rolaram de sua língua. Essa foi a primeira vez que matei um colega de classe. A foice da morte, Konoe-Kyuji. Ao contrário do Gungnir Kaido Kanata, ele era um colega de classe na mesma escola, cujo rosto Vandaliel conhecia. Eu também tive a opção de atacar com a habilidade mental em Crossment. Os níveis das habilidades Ice God Slayer, Rapid Alien, Ultrapas Limites, Soul Break e Grotesque Mind aumentaram. Conteúdo patrocinado. Um grito de morte insuportavelmente angustiado. Conteúdo patrocinado. Os indivíduos reencarnados que passaram por numerosos campos de batalha na origem, ouviram tais gritos várias vezes. No entanto, mesmo assim, o grito da foice da morte, Konoe-Kyuji ecoando no reino divino foi tão miserável que eles cobriram seus ouvidos. Achei que seria um pouco melhor do que isso, mas pelo menos foi um resultado razoável, disse Rodcourt, olhando para Kyuji enquanto ele se desfazia, tornando-se partículas de luz que se dispersavam e desapareciam. Ele parou seu forte fluxo de mana no Tendou Tatsuya Clarividência. Tendou cambaleou, Asagi e Akaki apressadamente correram para pegá-lo antes que ele caísse. E então a imagem de Vandaliel, que tinha lágrimas negras de sangue escorrendo de seus olhos, desapareceu. Oi, Kyuji está morto? Por quê? Este lugar do reino divino deveria ser especial, então aquele cara, Vandaliel, não deveria ter podido colocar a mão em nós, certo? Com a tensão quebrada, os indivíduos reencarnados, especialmente a marionete Inui Hajime e a Vênus Tsuchiya Kanako estavam abalados e fazendo barulho. Acabou. Eu vou ser morto de novo. Hajime gemeu. Ei, eu vou ficar bem, certo? Eu não vou ser morto, certo?
Tsuchiya gritou histericamente. Como eu vou saber? Oi? Eu não estou envolvido nisso. Hajime disse. Calma, todos vocês. A clarividência de Tendou já parou. Ele não deveria mais nos ver. Asahi gritou alto e a inquietação se acalmou pelo menos na superfície. Na verdade, Kyuji Konoi foi o único que foi extinto. A razão pela qual Tendou estava tão exausto foi por causa do choque e fadiga de ter Hodicorte forçando mana nele para fazê-lo continuar usando a clarividência. Você pode se mover agora? O oráculo Indou Koya perguntou a Izumi e Aran. Os dois soltaram grandes suspiros. Sim, porque a Hodicorte não está fazendo nada agora. Ufa, isso foi assustador, disse Izumi. Mais importante, você pode explicar o que diabos você estava pensando? Aran exigiu, olhando para Hodicorte. Muito bem, se você não se importa que eu faça isso enquanto faço manutenção no sistema, disse Hodicorte. A destruição da alma de Konoi Kyuji causou um pequeno erro, então Hodicorte já havia iniciado seu trabalho de manutenção no círculo do sistema de transmigração. Ele começou sua explicação, nem mesmo olhando para Aran e os outros. Parece que Vandaliel adquiriu uma habilidade especial que reflete os efeitos das habilidades que usam os olhos, visão e habilidades que requerem a visão como condição para sua ativação, de volta ao usuário. Isso permitiu que ele olhasse para trás e visse o interior do meu reino divino por meio da clarividência e refletisse o poder da foice da morte, que exige que o usuário veja os rostos das criaturas para interromper os movimentos de seus órgãos, de volta a Konoi Kyuji, para destruí-lo. Suponho que também seja o poder dessa habilidade que lhe permitiu refletir os olhos demoníacos da destruição daquele vampiro de raça pura. Hodicorte pensou consigo mesmo, satisfeito com essa explicação. Espere um minuto. Isso significa que sempre que olharmos para ele através da visão do povo de Lambda, ele pode nos atacar? Izumi exclamou. E por que estou ileso? Não, se os efeitos são refletidos, por que Kyuji morreu? Somos apenas almas, não deveríamos ter coração ou pulmões, certo? Perguntou Tendou. Mesmo com as perguntas uma após a outra, Hodicorte respondeu sem hesitar. Como vocês são espíritos familiares, é improvável que ele perceba seu olhar. Se você está tão preocupado com isso, pode simplesmente observá-lo não através da visão atual dos humanos, mas de suas memórias do passado. A razão pela qual Vandaliel foi capaz de ver meu reino divino foi simplesmente porque ele refletiu os efeitos da clarividência de Tendou Tatsuya, e ele existe dentro do meu reino divino. A clarividência é um poder que concedi, mas é simplesmente um poder que foi alterado para ser usado por humanos. Sendo assim, é melhor evitar usar a clarividência para coletar informações, pensou Hodicorte enquanto continuava respondendo à próxima pergunta. A seguir está a razão pela qual Konoi Kyuji, uma alma sem coração ou pulmões, foi destruída. Não sei se Vandaliel fez isso de propósito ou inconscientemente, mas não foi o efeito do coração e dos pulmões sendo parados em si, mas o dano causado por esse efeito que se refletiu. Máximo de pontos de vida? Tendou repetiu. Talvez não tendo jogado muitos jogos, ele e vários outros tinham expressões confusas em seus rostos. Esse conceito não existe na Terra ou no Origin, mas existe no Lambda, então não tire sarro disso e ouça, disse Izumi. Eu sei disso, mas nós somos almas, certo? Não entendo como podemos quebrar e desmoronar apenas com o dano refletido em nós, disse Asahi. Parecia que ele havia imaginado que mentes e almas eram invioláveis e mais resistentes do que corpos físicos. Mas Hodicorte disse o contrário. Você está em um estado sem corpo físico, então o dano foi feito diretamente na alma de Konoi Kyuji. Você parece não saber disso, mas é como um marisco sem casca. Mesmo assim, eu o protegi até certo ponto, permitindo que ele resistisse ao dano apenas de Vandaliel. No entanto, parece que atacar os outros também foi fatal. Mesmo com a habilidade de hostilidade aumentando o dano, Kyuji foi capaz de resistir ao dano apenas de Vandaliel, mas quando ele atacou Zadiris e os outros dois, ele não conseguiu resistir a tudo isso. Ao dar essa explicação, Hodicorte terminou seu trabalho de manutenção. Não era apenas porque ele havia se acostumado a lidar com esses erros. Foi uma sorte que a alma de Konoi Kyuji tenha sido separada do círculo regular de transmigração e seu destino de reencarnação ainda não tenha sido decidido.
Tendo resolvido os dois problemas, Rodcourt olhou para os indivíduos reencarnados e, embora tivesse respondido às suas perguntas, eles e seus espíritos familiares, Izumi e Aran, olhavam para ele com rostos pálidos e rígidos. Em outras palavras, você fez Kyuji, que era equivalente a um marisco sem casca, atacar. E você percebeu que Vandaliel estava contra-atacando no meio do caminho, mas não o avisou ou o impediu. Disse Izumi. Além disso, você estava protegendo Kyuji? Então você não deveria ter conseguido salvar Kyuji, fazendo sua proteção mais forte ou cobrindo. O fato de você não ter feito isso significa: você o deixou morrer? Disse Asagi. Os dois estavam culpando Rodcourt, como se ele tivesse matado o próprio Kyuji. Está correto. E daí? Rodcourt disse em resposta, parecendo despreocupado. Conteúdo patrocinado. Os indivíduos reencarnados estremeceram. Vê você. Você não disse que não queria que nossos números fossem reduzidos sem motivo? Inui Hajime gritou, seu rosto pálido. Isso mesmo, disse Rodcourt, como se nada estivesse fora do comum. Em troca do ser conhecido como Konoe Kyuji, descobrimos uma parte do poder de Vandaliel. Rodcourt não valorizava os reencarnados a ponto de protegê-los a todo custo. Eles eram simplesmente seres que ele reuniu para atingir seus objetivos. Era natural para ele usá-los para atingir esses objetivos. Além disso, alguns dos indivíduos reencarnados foram mais úteis do que outros. Havia alguns que ele não se importava em sacrificar, desde que fossem úteis no processo. Como atualmente gritando Inui Hajime e Konoe Kyuji. A foice da morte de Kyuji era poderosa, mas como marionete, não combinava bem com a magia de atributo de morte de Vandaliel, e ele não podia ser considerado um assassino por conta própria. E ele seria quase inútil para o objetivo futuro de desenvolver o mundo. Seu nível de conhecimento poderia ser substituído por qualquer outro indivíduo reencarnado. Ele teria sido bastante útil para caçar monstros poderosos. No entanto, isso era algo que poderia ser alcançado concedendo às pessoas que já viviam em Lambda proteções e habilidades divinas. E isso era algo que os deuses de Lambda, como Alda, o deus da lei e do destino, já faziam. Aos olhos de Rodcourt, isso era insuficiente para um indivíduo reencarnado que ele gastou tempo e esforço para trazer para Lambda. O próprio Kyuji teve a ideia de usar a clarividência para tentar apagar Vandaliel. Não havia razão para Rodcourt recusar. Teria sido bom se ele tivesse conseguido, e mesmo no caso improvável de ele falhar, Rodcourt seria capaz de observar uma parte dos poderes de Vandaliel. Essas eram suas intenções, mas parecia que o sucesso de Kyuji tinha sido o evento mais improvável. Aliás, era verdade que Rodcourt teria sido capaz de salvar Konoe Kyuji se quisesse. Teria sido possível fazer Kyuji parar a qualquer momento. A razão pela qual Kyuji foi capaz de usar Deficit como uma mera alma foi porque Rodcourt permitiu e forneceu a ele mana, afinal. Mas porque havia a possibilidade de matar Vandaliel permitindo que Kyuji continuasse, Rodcourt não o impediu. Se Rodcourt tivesse colocado mais de seu poder para proteger Kyuji, haveria realmente uma grande chance de quebrar a personalidade e as memórias de Kyuji, mas teria sido possível para Rodcourt cobri-lo usando seu próprio corpo. Mesmo o dano que Rodcourt teria recebido ao fazê-lo seria equivalente a quebrar seu dedo mindinho. Estaria longe de ser um ferimento fatal. No entanto, Rodcourt nem considerou Konoe Kyuji tão valioso quanto seu próprio dedo mindinho. Não havia nenhuma garantia de que ele receberia apenas aquela pequena quantidade de dano. E mesmo que a alma de Kyuji fosse quebrada, Rodcourt estava preparado para lidar com isso. Ainda restavam 95 indivíduos reencarnados. E entre todos os mundos que Rodcourt governava, havia centenas, milhares de trilhões. Não causou nenhum problema ao sistema. Agora, com as informações que acabamos de colher, desejo que você pense na decisão que deve tomar, disse Rodcourt. Tenho certeza de que haverá diferenças individuais na utilidade de suas habilidades, mas permitirei que todos vocês usem suas habilidades aqui. Eu quero que você os use para tomar sua decisão também. Você estará usando sua própria mana, no entanto, haverá limites. Com isso, deixou para trás os reencarnados e espíritos familiares mudos, voltando ao seu trabalho e meditação. Claro, com este incidente, acredito que se tornou difícil escolher outra opção que não seja matar Vandaliel. Este incidente foi um evento feliz e imprevisto para Rodcourt.
Com o ataque da Foice da Morte Konoike-Uji, não era difícil imaginar que Vandaliel agora via os indivíduos reencarnados como seus inimigos. Considerando a personalidade feroz de Vandaliel, ele não pensará nisso como uma ação individual e precipitada da Foice da Morte. Mesmo que o faça, ele deve ver os outros como culpados por não impedi-lo. Os outros indivíduos reencarnados devem perceber isso, mesmo sem o dizer a eles. Com isso, diminuiria o número de pessoas que optaram por não se tornar assassinos. E não haveria ninguém traindo os outros indivíduos reencarnados para se juntar a Vandaliel. E quanto mais indivíduos reencarnados escolhessem se tornar inimigos de Vandaliel, mais difícil seria para os indivíduos que reencarnariam da origem no futuro não se tornarem inimigos de Vandaliel também. Horicourt queria que Vandaliel morresse antes disso, se possível. Tenho certeza de que eles terão sua resposta assim que o senso de vigilância de Vandaliel se afrouxar. Vandaliel estava pintando os telhados mais altos do castelo real de Talochein, usando os sacos de tinta do Rei Demônio. Isso está demorando mais do que eu pensava. Ele estava trabalhando enquanto pairava usando as asas de um inseto que ele havia equipado com a técnica de encadernação de insetos. Então o trabalho não era muito ineficiente. Não era muito ineficiente, mas a área do telhado era grande demais para Vandaliel. Vancouver, você ainda está se recuperando. Eu também posso ajudar. Se você me ensinar como, disse Orbia, que nasceu Scylla e agora era um ghost com atributo de água. Ela estava olhando para as partes que Vandaliel já havia pintado, e sua voz não tinha muita confiança nisso. Ela estava olhando para a coisa indescritível desenhada em cores estimulantes e penetrantes. À primeira vista, parecia simplesmente uma pintura abstrata. No entanto, olhando de perto, parecia um retrato retratando uma pessoa desenhada em linhas retorcidas contra uma paisagem feita inteiramente de cores primárias. E por alguma razão, simplesmente olhar para ele fazia com que alguém se sentisse à vontade. Esse era o tipo de imagem que Orbia estava olhando. Se eu pudesse pedir a outra pessoa para fazer este trabalho e ainda fazer com que minha habilidade de invasão mental surgisse efeito, eu faria, disse Vandaliel. Invasão mental? O que é isso? Orbia perguntou. Tive a impressão de que você ficou tão feliz com seu primeiro beijo que seu comportamento excêntrico assumiu. Uau, isso é um mal-entendido terrível. Zadiriz acabou de realizar respiração artificial. Respiração artificial não contava como beijo. Especialmente o tipo conduzido soprando ar direto para os pulmões através de tubos de metal. Esta é uma contramedida contra a clarividência, explicou Vandaliel. Ele vai corroer a mente de quem olha para ele. Conteúdo patrocinado. Agora que a alma do déficit Konoike-Uji havia sido quebrada, era improvável que os indivíduos reencarnados com Horicourt pudessem atacar usando clarividência. Mas mesmo que não pudessem atacar, não havia razão para permitir que o inimigo reunisse informações livremente. Esta foi uma armadilha mental para evitar isso. Bem, não há nenhuma prova positiva de que a clarividência usada do reino divino olhe para nós de cima, disse Vandaliel. Era a clarividência da perspectiva de um deus e mesmo na noite passada, o inimigo estava olhando de cima para baixo. Então Vandaliel pensou que era provável que eles tivessem que ver de cima. A verdade é que isso era bastante preciso. Realmente. É definitivamente uma foto estranha, mas eu não gosto dela, disse Orbia, duvidando que essa foto fosse eficaz como uma armadilha. Mas isso foi um sinal de que foi bem sucedido. Sim, porque eu desenhei de uma forma que aqueles afetados pela sedução e orientação do caminho do demônio não são afetados por ele, disse Vandaliel. A imagem foi desenhada no telhado mais alto do castelo real, então não seria vista a menos que fosse vista do céu. No entanto, havia muitos que podiam voar em Talochein. Seria um problema se Orbia e os outros ghosts, os Pteranodon zombies e as Cemeteribês caíssem como moscas toda vez que vissem o telhado do castelo real. Então, você está mudando a forma das paredes que cercam a cidade como uma contramedida para a clarividência também? Orbia perguntou. Embora Vandaliel tenha silenciado o barulho do trabalho com magia, um de seus clones em forma de espírito que se separou de seu corpo estava mudando a localização e a forma anteriormente circular das paredes da cidade. Ele estava acrescentando mais muros e construindo novas torres de vigia. Sim, disse Vandaliel. Estou usando o Golem Transmutation, tentando fazer um grande círculo de pedra que envolve Talochein para aplicar os efeitos da minha habilidade mental em Croamente.
As imagens perderiam seu efeito se a tinta do rei demônio, desaparecesse. Mas o posicionamento e a organização das estruturas não perderiam seus efeitos enquanto as estruturas não fossem destruídas. Era algo que precisaria ser visto de uma altura ainda maior do que as fotos do telhado para fazer efeito, mas era direcionado a alguém que usava a clarividência de um reino divino. Não haveria problemas. Mas para obter o máximo dos efeitos, mais trabalho precisa ser feito. Acho que farei isso quando o resto voltar do ducado de Sauron, decidiu Vandaliel. Sim, é uma boa ideia, disse Orbia. Nos dias seguintes, o castelo real de Talochein, anteriormente cor de pedra, foi pintado artisticamente, e as paredes comuns da fortaleza foram dispostas em estilo vanguardista. Os níveis das habilidades de invasão mental e transmutação de Golem aumentaram. O Barão Cuoco Ragdale provavelmente estava fazendo o possível para exibir uma expressão taciturna. Na verdade, Iris podia ver seu esforço na ruga entre suas sobrancelhas, embora o esforço não surtisse efeito, pois suas bochechas estavam vermelhas de excitação. Seu nariz estava se contorcendo, e ele parecia estar engolindo sua saliva que transbordava de ansiedade. Iris Belliart Dono. Eu gostaria que você entendesse minha posição também. Fui colocado em uma posição muito difícil, disse Cuoco com uma voz que soava como se estivesse reprimindo alguma coisa. Ele tinha um contorno ligeiramente retangular e sua linha do cabelo recuava ligeiramente, mas suas feições poderiam ser descritas como bem ordenadas. Ele estava olhando para Iris com os olhos cheios de desejo ardente. Claro, Iris disse, balançando a cabeça. Eu e todos na frente de libertação de Sauron entendemos seus esforços e sinceridade, Cuoco Dono. Só pode ser descrito como uma sorte termos obtido a cooperação de um nobre compreensivo do Império Amid como você. O Barão Cuoco Ragdale não era um nobre do reino de Orbaum, nem era um subordinado do falecido Duque Sauron. Ele era um dos nobres despachados pelo Império Amid que invadiu o Ducado de Sauron, e agora o ocupava. A casa dos Barões Ragdale era uma família em ascensão. O avô de Cuoco havia sido um aventureiro e teve permissão de uma família de barões cuja linhagem havia terminado para se casar com uma filha adotiva de outra família nobre, revivendo a família de barões. No Império Amid, que ainda tinha visões fortemente autoritárias, tais famílias eram desdenhadas e insultadas como uma linhagem de um humilde aventureiro, com exceção de casos especiais como Thunder Schneider, e graças a um certo mau hábito que persistia desde a época do avô de Cuoco, toda a sua família havia sido enviada para o Ducado de Sauron, a linha de frente da batalha contra o reino de Orbaum, apesar de não ser uma família militar, onde as políticas de ocupação ainda eram instáveis. Esse era o passado de Cuoco, mas ele não estava cooperando com a resistência, à frente de libertação de Sauron, porque nutria um espírito particular de rebelião contra o Império, o contínuo mau hábito de sua família. Essa foi a razão. Ainda não recebi um título de cavaleiro formal, mas certamente farei o reino de Orbaum me jurar que a família de barões Ragdale continuará. Juro pela minha vida, disse Iris. Oh não, claro, não estou duvidando de você e seu grupo, Iris Dono. Afinal, considero o fato de você ter me contado sua verdadeira identidade, algo que normalmente deveria manter oculto, como um símbolo de confiança. No entanto, acrescentou Cuoco antes de continuar. Laços de confiança são cultivados por meio de trocas repetidas de boa-fé. Não está certo? Conteúdo patrocinado. Claro, estou ciente disso, disse Iris. Ela cobriu os olhos e estendeu a mão para o cinto, ou melhor, para a pequena garrafa de porcelana pendurada nele, e colocou-a sobre a mesa. Normalmente, tal garrafa conteria algum tipo de poção, mas o conteúdo da garrafa não era uma poção. Ah, é isso. Incapaz de se conter por mais tempo, Cuoco estendeu a mão para a pequena garrafa como um animal faminto, puxou a rolha e derramou o conteúdo na palma da mão. Ele soltou um ruído de admiração quando um líquido de cor âmbar com uma viscosidade parecida com catarro pingou da garrafa. Oh, esta cor, esta fragrância, não me canso disto. E então ele lambeu o fluido com a língua. Normalmente o chefe de uma família nobre pediria a alguém para testá-lo quanto a veneno. Mas Cuoco possuía a habilidade resistência a veneno em alto nível, então ele não hesitou. E Cuoco exibia sua embriaguez com a doçura que derretia sua língua e a rica fragrância que invadia seu nariz. Ele nem percebeu a saliva pingando do canto da boca. Maravilhoso! Eu experimentei Entensirap refinado a partir de Entensap em várias ocasiões,
Mas isso é realmente extraordinário. A rica doçura, a textura suave e a fragrância encorpada. Este é verdadeiramente o néctar dos céus. Parece que você gostou disso, Iris disse em um tom ligeiramente exasperado enquanto olhava para o chefe da família de barões Ragdale, que era conhecida por sua gula que havia arruinado a família no Império. O motivo do avô de Cuoco para se tornar um aventureiro tinha sido verdadeiramente simples: quero comer coisas deliciosas. Mesmo depois de se tornar um barão honorário, seu apetite e paixão por comida deliciosa não diminuíram em seu filho ou neto, e agora na geração de Cuoco, a família repetidamente se endividava. Normalmente uma família pequena e fraca como a família de barões Ragdale afundando em dívidas significaria o fim da casa. No entanto, Cuoco tinha uma proeza militar excepcional, embora não tanto quanto seu avô, e possuía uma força armada privada capaz, bem como relacionamentos próximos com aventureiros. Cuoco pode ter parecido à primeira vista um nobre burocrático teimoso, mas como ele era realmente amigável, não se preocupava com as posições sociais relativas dos outros, não tinha nenhum interesse em lutas de poder e só estava interessado em comida deliciosa. Ele era um indivíduo que estava completamente livre de conspiração. Assim, o trabalho que sua força armada particular fazia era reunir deliciosos monstros e produtos de Devil's Nest Dungeons, e comprar ingredientes de lugares distantes. Seus pedidos para os aventureiros também reuniam ingredientes alimentares. Um empregador ao qual seria difícil oferecer toda a sua vida, mas era amigável ao trabalhar para ele por um curto período de tempo. Isso foi Cuoco. Assim, em troca de pagar sua dívida, toda a sua família e sua força armada privada foram transferidas para o Ducado de Sauron. Certamente foi uma sorte que um barão que descartaria sua própria nação por causa de uma comida deliciosa tivesse sido tentado com sucesso pelos bens de apoio fornecidos por Vandaliel. Toda vez que temos essa conversa, adquirimos muitas informações. É um pouco cansativo, no entanto. Meus subordinados estão de posse de frascos contendo este xarope, disse Iris. Este é um símbolo de nossa gratidão a você, barão. A Iris dono, a comida que você fornece é maravilhosa como sempre. Mas onde no mundo você adquire esses produtos? Perguntou Cuoco. Este xarope é ainda mais fino em qualidade do que o que pode ser obtido pelos Treants, a raça superior dos Ents. A Frente de Libertação de Sauron domou uma nova mutação de monstro do tipo Ente? Ele não era um mero maníaco por comida. Parecia que ele questionava como a Frente de Libertação de Sauron poderia fornecer este Intensirape, a seiva purificada sangue de Eisen Skogsra. Minhas desculpas, barão, mas não acredito que nossos laços ainda sejam profundos o suficiente para compartilhar esse segredo, disse Iris. Este barão parece que se rebelaria de bom grado contra o Império se isso significasse que ele poderia emigrar para Talosheim, mas isso não é algo que eu possa decidir sozinho. Cuoco deu um sorriso amargo com a resposta de Iris e tirou um pedaço de papel do bolso da camisa, mostrando a ela o criptograma escrito nele. Acho que foi falta de educação da minha parte tentar forçar uma dama a divulgar seus segredos. Esta é a rota das tropas de transporte do exército. Como de costume, por favor, memorize aqui. E assim informações sobre o exército do Império Amid foram vendidas pelo preço de algum xarope. Aquele barão chamado Cuoco tem algumas coisas em comum com o Luciliano, não é? Ele simplesmente prioriza coisas diferentes, disse Vandaliel, patrocinador da Sauron Liberation Front, enquanto mexia cuidadosamente um curry borbulhante e fervente. Seu discípulo pessoal, majestade? Eu não o conheço muito bem, então não posso dizer nada, mas ele é realmente tão estranho, ele é realmente tão incrível? Iris perguntou, parecendo um pouco perplexa, enquanto cortava alguns vegetais folhosos para usar em uma salada. Tendo terminado suas negociações com o traidor, ela se reagrupou com Vandaliel e seus companheiros que trouxeram suprimentos de apoio para sua base, e eles estavam trocando informações. Eles discutiram planos futuros, e então Vandaliel sugeriu que eles almoçassem um pouco tarde. O almoço era importante. Uma única tigela de curry preservaria o moral de A e seu esquadrão Armor Tamer. Mais do que incrível, ele já está no reino da excentricidade, disse Vandaliel. Então ele pode realmente se dar bem com o barão, Iris comentou. Isso é verdade. Ele parece ter um certo interesse em comer também. Agora então, acho que é hora de servir a comida. Bem diante dos olhos de Iris e dos outros, a forma espiritual de Vandaliel saiu de seu corpo e se separou para produzir mais Vandaliels, um após o outro.
A visão dos incontáveis Vandalieus empilhando o curry e o arroz em pratos de madeira e arrumando as mesas foi espetacular, embora não fosse uma visão que alguém gostaria de ver tarde da noite. Se os brownies realmente existissem, tenho certeza de que seriam bebidas como o chefe disse Miles, que ajudava a servir a salada. Era assim que Vandaliel era habilidoso. Espíritos brownie, que ajudavam nas tarefas domésticas enquanto as famílias dormiam. Eles eram geralmente seres considerados criaturas de superstição e contos de fadas, mas era improvável que se parecessem com Vandaliel. TLN, esta é uma referência aos brownies, espíritos domésticos do folclore inglês e escocês. Conteúdo patrocinado. Eu não trabalharia por um copo de leite, disse Vandaliel, querendo dizer que não gostaria de trabalhar nessas condições. Mas Iris entendeu no sentido oposto. Na verdade, você não aceitaria nem mesmo um copo de leite como pagamento à vossa majestade, disse ela. É verdade, você não tem desejos, disse Debis, balançando a cabeça. Sim, porque você não está conquistando o ducado de Sauron, disse a. E? É assim que você encara? Além disso, Iris e o resto de vocês não são meus subordinados, então não precisam me chamar de Sua Majestade, por favor. Me chame de Vandaliel-san, disse Vandaliel. Ele ficaria magoado se de repente começassem a chamá-lo pelo nome sem nenhum título honorífico, então ele queria que acrescentassem San. Mas todos os membros da resistência sob o comando de Iris negaram seu pedido, gritando, não podemos fazer isso. Então, chamar-me pelo meu nome está bem. Por que você diria isso? Você está ciente de quão incríveis são as coisas que você está fazendo? Fornecendo fundos, suprimentos e força militar e fazendo um delicioso curry. O curry foi quase totalmente preparado em Talosheim e depois preservado usando preservação, então Vandaliel cozinhou durante a noite. Iris e seus companheiros eram os únicos no Ducado de Sauron que podiam comer isso. Muito obrigado por isso. Mas por favor, quero que reconsidere o valor dos fundos, suprimentos e força militar que você forneceu, Sua Majestade. Disse Iris. Quero dizer, não é que eu não entenda, disse Vandaliel. Vandaliel estava superalimentando a Frente de Libertação de Sauron. Ele não tinha mids, que era a moeda que circulava atualmente no Ducado de Sauron, mas fornecia fundos na forma de ouro, prata e joias. Ele treinou aí os outros ex-membros falsos da resistência em dungeons, deu a eles várias armaduras vivas de cobre negro disfarçadas e até mesmo despachou Miles, um vampiro abissal de nível 9. Ele estava até fornecendo armas de alta qualidade, mesmo que fossem feitas de ferro comum e obsidiana, bem como alimentos como curry e outras necessidades diárias. Foi graças a isso que Kooko foi seduzido com sucesso. Quanto valeria o valor total desses itens se convertido pelo valor de mercado? Foi muito em excesso para fornecer a uma organização de resistência. Se o exército do Império Amid soubesse disso, eles teriam certeza de que a Frente de Libertação de Sauron era o exército particular de Vandaliel. Era estranha a ideia de Vandaliel de manter uma relação de igual para igual depois de tanto apoio. Se Iris fosse um dos órfãos do falecido Duque Sauron ou um parente da família do Duque, considerando que o Ducado de Sauron poderia retornar à posse do Reino de Orbaum no futuro, isso poderia ser considerado. No entanto, infelizmente, embora a família Bealiart fosse bem conhecida por suas proezas militares, era uma mera casa de cavaleiros. Era do nível mais baixo de herança nobre no Reino de Orbaum. Não importa quanta ação a Frente de Libertação de Sauron tomasse, não importa o quanto Iris fosse elogiada, ela nunca se tornaria o novo Duque Sauron. Porque os verdadeiros filhos e filhas da família Sauron que tinham o direito de sucedê-la já haviam fugido para outros ducados. Sua Majestade, se você tem alguma expectativa sobre meu futuro, é lamentável, mas não posso responder a essas expectativas, disse Iris. Mesmo se eu levantasse a cabeça decapitada do general do Império Amid, mesmo se um nobre fosse adotado em minha família, a casa Bealiart se tornaria uma família de barões no máximo. Não, Ojou, se você conseguir algo assim, e esse nobre for um parente distante da família Sauron ou algo assim, acho que sua família se tornará uma família de condes pelo menos, sabe? Disse Debs. Parecia que o valor próprio de Iris era tão baixo que até Debs sentiu a necessidade de escorregar em uma palavra. Mas também acha estranho. Por que Sua Majestade não está ganhando controle sobre o Ducado de Sauron com força militar? Descobrimos que o Thunderclap Schneider com o qual você estava preocupado não é um inimigo, certo? Disse a.
Mehebeveil, a deusa de Scylla, informou a Vandaliel que Thunderclap Schneider, o aventureiro da classe S do Império Amid, era na verdade um aliado das raças de vida. Vandaliel sabia disso, mas não mudou suas decisões. Em primeiro lugar, mesmo que o Thunderclap Schneider seja um aliado das raças de vida, isso não significa que ele seja meu aliado. Em seguida é o fato de que acho difícil ser apoiado pelo povo. E por razões geoestratégicas, será difícil para mim ocupar o ducado de Sauron e manter o domínio sobre ele, explicou Vandaliel, que havia retornado ao seu corpo físico. Ele estava expressando que seria perigoso assumir que o Thunderclap Schneider não era um inimigo até conhecê-lo e falar com ele diretamente. Vandaliel soube por Mehebeveil que Schneider na verdade acreditava em vida e salvou muitas tribos das raças de vida, incluindo Scylla que vivia no Império Amid. No entanto, se ele decidisse que as ações de Vandaliel teriam consequências negativas para os membros das raças de vida que ele salvou, era possível que ele ainda se tornasse um inimigo. Vandaliel não tinha certeza de que Schneider seria um aliado. Em seguida, quanto à questão de saber se Vandaliel seria apoiado pelo povo, nem precisava ser discutida. Como alguém que não era conhecido na região e comandava um grande número de mortos-vivos, criaturas consideradas tabus, Vandaliel era mais provável de ser considerado um vilão que precisava ser exterminado do que um herói. E Vandaliel pretendia introduzir os ricos hábitos alimentares de Talosheim e os leves impostos sobre a renda. Mas isso seria equivalente a começar uma briga com pessoas influentes com interesses escusos. Por último, foram as razões geoestratégicas. Se Talosheim, uma terceira nação, ocupasse o ducado de Sauron que estava entre o reino Orbalme e o Império Amid, teria uma grande nação adjacente tanto a leste quanto a oeste. Mesmo indo e voltando de Talosheim seria difícil por causa da cordilheira Bondar. Mesmo que Vandaliel se teletransportasse de masmorra para masmorra usando sua habilidade de construção de labirinto e os voadores Noshen e Sam viajassem pelos céus, era difícil imaginar que eles seriam capazes de transportar pessoal e mercadorias suficientes. Não vai correr muito bem, hein? Então, que tal transformar uma porção inteira da Cordilheira da Fronteira em golems e mudar o terreno? Mael sugeriu como uma piada. Vandaliel piscou e olhou para a Cordilheira da Fronteira. Ele pode realmente fazer isso? Todos pensaram enquanto olhavam para Vandaliel, prendendo a respiração. Mas Vandaliel respondeu baixinho: não, isso é impossível. Por agora. Se certo. Quando a Idebis exalaram, Iris e Miles estremeceram, esquecendo-se do cheiro de curry que estimulava a fome. Por enquanto, ele diz, então ele será capaz de fazer isso um dia? Iris murmurou. É algo que eu mesmo sugeri. Mas o fato de ele não negar é assustador, sussurrou Miles. Conteúdo patrocinado.